Você sabe o que significa doença do trabalho por esforço repetitivo? Muito se fala desse tipo de doença, do trabalho por esforço repetitivo, que tem algumas siglas na medicina, LER e DORT. Mas o que são? Não é um único tipo de doença. Esses movimentos que você faz repetidamente ao longo dos anos vão causar alguns tipos de lesões nas articulações, nos nervos, nos músculos, nos tendões. Então são vários tipos de doença. Tendinite, bursite, é uma bolsa que ela protege as articulações e às vezes ela inflama. Síndrome do túnel do carpo. Tem outra também, que é até difícil dizer, epicondilite, que é o famoso cotovelo do tenista, de quem usa muito mouse e fica com aquilo, então vai dar inflamação aqui. Depois de meses, anos, você pode adquirir algum tipo de lesão. E os trabalhadores perguntam, certo, doutora, e o médico disse que eu tô com tendinite e é por causa da minha postura, de como eu trabalho, e aí eu tenho estabilidade? A resposta é, depende. A estabilidade, no caso que a gente fala, de 12 meses, quando você tem um tipo de estabilidade de 12 meses sem poder ser demitido ali do trabalho, ela ocorre após você passar por preencher alguns requisitos. Que são, primeiro você tem que ir ao médico, relatar essas dores, o que é que você faz, e ele vai lhe dar um laudo, dizendo que você está com um tipo de doença e que aquilo está atrelado ao ambiente de trabalho. Se ele lhe der um laudo e disser, não tem nada a ver com o seu ambiente de trabalho, então já morre a estabilidade. Mas se ele lhe der um laudo, não, ela está com síndrome do túnel de carpo, porque está pegando muito peso, a postura dela é inadequada ao longo de anos, então, ambiente de trabalho. Só que não adianta você ter somente o laudo, ele tem que dizer, eu vou lhe afastar. Vou lhe afastar por mais de 15 dias. Por que por mais de 15 dias? Porque se ele afasta você por 15 dias, não gera estabilidade. A empresa vai lhe pagar aqueles 15 dias que você fica afastado e depois você retorna ao trabalho. Mas se o médico ele lhe afasta por 16, 17, 20 dias, 30 dias, 6 meses, tem doenças que você passa anos afastado para tratar. A empresa ela vai pagar os 15 primeiros dias e depois você vai entrar no INSS por auxílio doença, por incapacidade temporária, por doença trabalho, que é o B91. Tem que preencher esse códigozinho B91. A empresa para de pagar, o INSS começa a te pagar por doença trabalho. Então você já tem esses dois requisitos, o laudo do médico dizendo que aquilo está atrelado ao seu trabalho, você foi afastado por mais de 15 dias para receber o auxílio de capacidade temporária, então teu médico te dá 60 dias para você fazer algum tipo de fisioterapia. Muitas vezes as pessoas precisam fazer cirurgia e passam 6 meses. A partir do momento que ela volta, ele tem 12 meses de estabilidade ali, conta daquele dia, do primeiro dia, mais 12 meses ele não pode ser demitido. Se ele for demitido sem justa causa, o empregador ele vai ter que pagar o restante daquela estabilidade, a quantidade de meses que ele falta para completar aquela estabilidade. Aí no outro caso, não, doutora, mas veja, o médico, ele disse que eu tenho uma tendinite, mas ele não me afastou. Ele só pediu para eu fazer uma fisioterapia e não me afastou. Não tem a estabilidade porque não preencheu aqueles requisitos de você. Só que tem uma exceção, que é no caso dos empregados que eles estavam com aquela doença, tendinite, bursite, algum tipo daquela lesão ao longo do trabalho, mas por algum motivo ele não procurava um médico. Por medo ou algum receio, alguma ignorância, não queria procurar um médico e ele é demitido com aquele tipo de doença e ele resolve procurar um médico. Nesse caso, com esse laudo, mesmo sem, após ele ter sido demitido, sem ele ter sido afastado dentro da empresa pelo INSS, ele pode entrar na justiça, procura o seu advogado trabalhista, um advogado da sua confiança, e ele vai entrar na justiça pedindo que a empresa reintegre o trabalhador, porque você não tem 12 meses de estabilidade. Quando você está doente ali fazendo tratamento por doença de trabalho, você não pode ser demitido. Então você vai pedir para reintegrar e cumprir aquela estabilidade. Ou então, num caso, se o advogado, você conversando com o seu advogado, o empregado, ele estiver vendo que não tem condições de voltar para ali, ele vai pedir uma indenização substitutiva. Quando você é afastado no INSS, por exemplo, você está jogando futebol, no final de semana quebra o pé, tem que fazer uma cirurgia e vai ficar 4 meses afastado. Nesse prazo que você vai para o INSS por auxílio doença de capacidade temporária, mas não é por doença ou acidente do trabalho, o empregador ele não vai te pagar nada. Quem vai te pagar é o INSS. E o teu FGTS ele vai ficar lá suspenso, ele não vai depositar. Mas se você tem uma lesão por esforço repetitivo e você precisa ficar 30 dias, 60 dias, 1 ano afastado, e o INSS te pagando esse auxílio B91 por incapacidade temporária por doença ou acidente do trabalho, a empresa ela tem que depositar seu FGTS mensalmente, mesmo que você esteja afastado. Se você passar 2 anos, 3 anos, 5 anos afastado por doença do trabalho ou acidente do trabalho, você tem direito a receber o FGTS. Que o empregado tem que ficar ciente é que muitas vezes você desenvolve algumas atividades na empresa que podem gerar algum tipo de doença do trabalho, doença laboral por esforço repetitivo, mas também você está desenvolvendo atividades fora do trabalho que também podem gerar uma doença por esforço repetitivo. Ou ela costura em casa para fazer uma renda extra. E quando ela vai conversar com o médico diz, não, veja, não é
só o trabalho, você está desenvolvendo uma atividade paralela que também pode gerar. Então, ali ele não vai configurar que é uma doença do esforço repetitivo por trabalho, mas sim por uma atividade que você está desenvolvendo extra trabalho.